Eu não vou nem editar esse vídeo. Seguinte, eu não vou falar tanto. Botafogo 1, CSA 2. Cara, não sei nem o que falar. Vou tentar recapitular o jogo aqui, mas eu vou ser bem breve, porque eu não, sinceramente, não tô muito afim não de relembrar esse jogo. O jogo começou, CSA tava melhor, visivelmente melhor, e uns 20 minutos de jogo foi quando o Botafogo começou a aparecer. Tal. Mas aí o Botafogo fez um pênalti ridículo com o Thalisson, que num cruzamento de falta, o jogador do CSA cabeceou fraco. Ia chegar certinho pra cara, e Thalisson subiu e botou a mão assim. Quase parece que ele fez de propósito. Eu não vou entrar nesse assunto, mas realmente parece que ele fez de propósito. Mas. Ai, cara. É. Aí ficou isso aí. O CSA foi lá, converteu o pênalti. Batida muito bem feita do jogador do CSA. E depois terminou o jogo, basicamente. Foi pro segundo tempo. O Botafogo voltou melhor. Voltou com três substituições. Voltou com Marcelo Augusto, Cassinho, que é o Cássio Gabriel, que o Botafogo anunciou. E. E. Guilherme Silveira, sim. Tá. O Botafogo melhorou com essas substituições. Eu nem digo tanto com o Marcelo Augusto, porque eu não percebi tanta diferença, sinceramente. Por mais que eu prefira Renier, eu achei que a falta de Renier nesse jogo não foi perceptível. Mas o Cassinho, ele é um bom jogador. Deu pra perceber isso. O Cassinho é um bom jogador. Pelo menos ele jogou bem, né? Quando ele foi requisitado. Inclusive, o Botafogo vem a empatar com ele num chute de falta, de rara felicidade, mas golaço, né? Não tira o mérito dele. E quanto ao Guilherme Silveira, ele não apareceu tanto, que nem no jogo contra o Brusque. Mas dessa vez, diferente do jogo contra o Brusque, quando ele apareceu, ele na maioria das vezes perdeu a bola. Mas ele aparecia mais no ataque. Isso não é de um tom crítico, mas é mais tipo demonstrando como o Botafogo simplesmente falta alguma coisa. Eu não sei explicar. Não sei se é mental, não sei. Enfim, né? O Botafogo vai lá, faz o gol com o Cassinho e o jogo até fica bom. Fica bom depois que o Botafogo faz o gol. Botafogo equilibra o jogo e tal, vai para ataque. O CSA também continua atacando do mesmo jeito que tava. Mas a gente percebe que é um CSA mais tipo. É um CSA ao contrário do que eu estava esperando, vindo de Márcio Fernandes. Eu estava esperando um CSA mais cauteloso contra o Botafogo, mas não. Ele botou o CSA pra frente e não ligou. E o CSA foi muito esperto em fazer isso. O Márcio Fernandes foi muito esperto em fazer isso. Mas ele sinceramente não fazia isso no Botafogo. Então, não sei explicar, não sei se é os jogadores. Provavelmente são jogadores, né? Sejamos sinceros. Mas o CSA não chegou a criar tanta chance difícil, tanta chance clara. As chances claras que ele teve foram tipo. O jogo inteiro ele teve três, que eu me lembro aqui. Uma de cabeça que Fracara defendeu, sem contar com os gols de pênalti, óbvio. Uma que o Fracara defendeu foi de cabeça. Outra que o cara sozinho, a bola bateu nele, saiu dele, foi pra fora da área. E a última, que o jogador do CSA, quando já tava 2-1, o jogador do CSA recebeu livre e chutou em cima de Fracaro. Essas são as três, sabe? As três chances claríssimas mesmo que eu lembro do CSA. Que ainda assim são chances claríssimas, foram erros da defesa. Tirando
A primeira, né, que eu disse do cabeceio, que foi mérito de fracasso mesmo, o cara subiu bem e tal. Mas enfim, é... o Botafogo teve algumas chances com o Silvinho e com o Luiz Miguel. A chance que a gente teve com o Luiz Miguel foi muito boa, que ele sozinho no lance individual pegou, cortou pro meio, aquela jogada que você faz, ele pegou, cortou pro meio, chutou, rasteiro, pegou na trave, fez uma curva muito bonita. Se tivesse entrado no gol, teria sido um golaço, mas não entrou, bateu na trave. É... Então, depois a gente teve, no mesmo jeito que tava isso jogo 1 a 1 ainda. Tava o Botafogo assim, em cima, na frente e tal. E não dava, simplesmente não dava em nada. Tipo, o Botafogo ia, pá, pá. Teve até uma chance que a bola ficou assim, na pequena área, pingada assim, os jogadores se jogando em cima pra conseguir empurrar a bola pra dentro do gol. E não conseguiam. Mesma coisa que aconteceu no jogo contra os Brusque. Eu não sei se é alguma coisa mental, mas no jogo na chance que Silvinho teve no jogo, agora, ele simplesmente é, fez algo inimaginável. A jogada foi toda feita. Eu não lembro quem tocou pra ele, mas a jogada foi toda feita. Ele estava livre para conseguir chutar e ele preferiu segurar a bola e tentar driblar o jogador que não estava chegando perto dele. Ele esperou o jogador do CSA chegar nele para ele aí sim driblar e chutar. Ele fez o mais difícil. Perdão, ele estava livre para chutar. Ele estava livre para chutar. E ele fez o mais difícil. Ele esperou o cara vir pra driblar pra ele chutar pro gol. Resultado, ele chutou em cima do cara e foi escanteio. O gol estava aberto pra ele fazer. Aberto não, tava com o goleiro. Mas era uma chance extremamente clara. Então, depois desse lance, acho que exatamente depois desse lance, na verdade, o Botafogo sofre uma pressãozinha do CSA e nessa pressão o CSA consegue respingar uma bola na área. Essa bola respinga, volta pra de fora da área. O jogador do CSA toca pro cara que sofre o pênalti. Ele corre assim livre para conseguir fazer, para conseguir cruzar. E Evandro, na hora do cruzamento, ele se joga no chão para dar um carrinho para tentar bloquear a bola. Aí ele chegou um pouco, ele triscou assim no jogador do CSA e o juiz deu pênalti. Na minha opinião, eu acho que não era pênalti, porque o jogador do CSA deu uma valorizada, mas isso foi esperteza dele, né? Ele valorizou o lance, mas também não dá pra Evandro chegar numa bola assim, né? E resultado, o CSA tem mais um pênalti. De novo, o mesmo cara que cobrou o primeiro pênalti vai lá, cobra de novo, cobra do mesmo jeito que ele cobrou, fracara do lado, bola pro outro. 2 a 1 12 a 1 CS, 2 a 1 CSA e acabou. O jogo acabou nisso aí basicamente, não teve mais nada. O Botafogo não ameaçou e na verdade, pelo contrário, o CSA poderia ter feito 3 a 1. Tá, e vamos lá. Silvinho, esse jogo, mais uma vez, ele foi muito mal. Contra o Brusque ele foi muito mal também. Nesse jogo ele foi muito mal também. Denilson, eu diria que ele foi bem. No começo, naqueles 20 minutos do primeiro tempo que o Botafogo jogou bem. Ele foi bem também. Mas majoritariamente no jogo ele foi mal. E inclusive perdeu um gol. Mas o único destaque assim do jogo pra mim seria o Cassinho. Mas não tem muito mais o que eu falar não, velho. Botafogo, se eu não tiver errado nesse momento, tá na 12ª colocação do campeonato. E ou, ou seja, a rodada acabou de começar, o Botafogo pode cair mais, bem mais inclusive, mas, né? Não sei. Próximo jogo do Botafogo contra a Ponte Preta, aqui no Almeidão. E desses jogos que o Botafogo tem ainda, que é Ponte Preta, Ipiranga, Tombense e Anápolis, pra mim é o mais difícil disparado. E eu infelizmente não vejo o Botafogo saindo com a vitória, nem sequer com um empate. Eu, como eu disse no último vídeo, eu tô contando derrota nesse jogo contra a Ponte Preta, mas eu não estava contando derrota contra o CSA. É,
Então isso complica um pouquinho. Se o Botafogo sequer, se lá dentro do Botafogo, lá na maravilha do contorno, quiserem pensar, não, a gente vai conseguir esse acesso e tal. Se quiserem pensar nisso, eles têm que pensar em ganhar todos esses jogos. E esse time não tem qualidade pra ganhar todos esses jogos. Eu sou sincero, o time não tem qualidade pra ganhar todos esses jogos. O time não tem qualidade pra ganhar seguidamente da Ponte Preta, do Ipiranga, do Tombense e do Anápolis. Não tem. O time não tem qualidade pra isso. Não tem. E é, ao mesmo tempo que a gente vê cada vez mais a mesma coisa que aconteceu antes com o Márcio Fernandes. A gente vê o G8 se distanciando e o Z4 se aproximando cada vez mais. É meio desesperador, mas é, eu acho, eu ainda acredito, a esperança é a última que morre. Eu ainda acredito que o Botafogo consiga ao menos permanecer na Série C, né? E ao máximo conseguir um acesso no G8, vai, sei lá. Mas o G8, sejamos sinceros, é extremamente difícil agora. Muito, muito, muito pouco provável. Só se tiver que ser, né? Papai do céu lá em cima disser, não, o Botafogo, mesmo jogando mal, mesmo não merecendo, vai se classificar pro quadrangular. Que, como eu disse, não merece, né? Se a gente olhar a Série C inteira, o Botafogo não merece entrar no G8. Não é um time que merece. Tem muitos outros times que merecem. Por exemplo, da minha cabeça, o Floresta merece, o Guarani merece, o Náutico merece, o próprio CSA, né? Ele vinha numa baixa, mas hoje demonstrou que tem garra, né? Pra conseguir, pelo menos, beliscar um G8. E, cara, não sei nem mais o que dizer. Bem, como eu disse aí, próximo jogo do Botafogo contra a Ponte Preta. Vamos ver no que dá, né? Eu não me lembro agora exatamente que dia é. Talvez seja no domingo. E domingo se for, no domingo dia dos pais. Não vai dar ninguém no Almeidão. Ainda mais com esses resultados horríveis do time. Acho que o estádio vai estar zerado. E se o Botafogo, porque quem conhece o Botafogo sabe, o Botafogo às vezes perde assim jogo besta, aí vai num jogo assim que tipo não tem torcida nenhuma no estádio e o Botafogo faz o melhor jogo da vida. Aí chega no próximo jogo, estádio lotado, o Botafogo morre em campo. Todo mundo que conhece o Botafogo sabe que é assim. Mas não sei, né? Vamos ver. É isso aí. Valeu, tamo junto.